Olá! Hoje eu quero continuar a nossa caminhada aqui na nossa comunidade de emagrecimento sistêmico, falando sobre um tema que toca muitas mulheres. Um tema que parece simples, mas que carrega uma profundidade enorme dentro do emagrecimento emocional e sistêmico. Hoje nós vamos falar sobre o peso de não conseguir dizer não. Na semana passada, nós falamos sobre aquilo que o corpo expressa quando a mulher aprende a calar. Falamos sobre as emoções engolidas, sobre a raiva engolida, sobre o choro engolido, o cansaço engolido, a mágoa engolida. E hoje eu quero dar mais um passo com você, porque muitas vezes por trás dessa dificuldade de emagrecer, por trás da fome emocional, por trás da compulsão e do excesso de peso, existe uma mulher que aprendeu a dizer sim para todo mundo, mas não aprendeu a dizer sim para si mesma. Uma mulher que diz sim quando queria dizer não, que aceita quando queria recusar, que sorri quando queria chorar, que ajuda quando está exausta, que cuida mesmo quando também precisava ser cuidada, que se cala para não decepcionar, que ultrapassa os próprios limites para não perder o amor do outro. E no fim do dia, quando ninguém está vendo, essa mulher come. Come para aliviar, come para compensar, come para ter um pequeno momento de prazer. Come porque está cansada de ser forte. Come porque carregou demais. Come porque engoliu demais. Come porque não conseguiu escolher a si mesma durante o dia. E depois vem a culpa. E aí ela pensa, eu não tenho controle, eu sou fraca, eu estraguei tudo, eu não consigo emagrecer. Mas talvez a pergunta mais profunda não seja por que eu comi. Talvez seja onde eu disse sim quando o meu corpo já estava pedindo não. Essa pergunta é muito importante, porque muitas vezes a fome emocional, ela não começa na comida. Ela começa no excesso de adaptação. Começa quando você se abandona para agradar, quando você aceita mais uma demanda, quando você não coloca limites, quando você ignora o seu próprio cansaço, quando você passa por cima do que sente, quando você tenta caber na expectativa de todo mundo. E aí, o corpo vai acumulando. Acumula tensão, acumula raiva, frustração, cansaço, tristeza. Acumula uma sensação silenciosa de injustiça. E em algum momento, esse acúmulo busca saída. Para muitas mulheres, essa saída aparece na comida, no doce, no pão, no belisco, no exagero, naquela vontade de comer algo gostoso, como se fosse a única coisa boa do dia. E talvez você conheça essa sensação, a sensação de passar o dia todo sendo necessária para todo mundo. E quando finalmente sobra um minuto, você sente que merece alguma coisa. Merece um doce, uma recompensa, uma pausa, um prazer. Mas muitas vezes o que você merecia de verdade não era comida. Você merecia descanso, merecia respeito, limite, ajuda, silêncio. Merecia poder dizer, agora eu não posso, agora eu não quero, agora eu preciso de mim. Mas como esse não sai, a comida entra. E aqui existe algo muito profundo. Muitas mulheres não têm dificuldade apenas com comida, elas têm dificuldade com limite. Porque dizer não pode ativar medos muito antigos. Medo de ser rejeitada, de ser criticada, de ser vista como egoísta, de decepcionar, de perder o amor, medo de criar conflito, de não pertencer. E quando esses medos são muito fortes, a mulher prefere se abandonar a correr o risco de desagradar alguém. Ela diz sim por fora, mas por dentro algo nela vai ficando pesado, irritado, triste, cansado, ressentido. E aí o corpo sente. O corpo sente cada sim que foi dito com vontade de dizer não. O corpo sente cada limite ultrapassado, sente cada vez que você se colocou por último, sente cada emoção que não teve espaço, sente cada noite em que você deitou exausta, não apenas de tarefas, a tarefa de ser a boa filha, a boa mãe, de sustentar papéis, a boa esposa, a boa profissional, a mulher forte, a mulher disponível, a que resolve, a que aguenta, a que não dá trabalho.
E talvez por muito tempo você tenha acreditado que ser amada dependia disso. De ser útil, de ser boazinha, ser compreensiva, de aceitar, de servir, de não incomodar, de dar conta. Mas existe um preço muito alto quando a mulher aprende que precisa se abandonar para ser aceita. E muitas vezes esse preço aparece no corpo, na ansiedade, na compulsão, na fome emocional, na exaustão, no excesso de peso, na dificuldade de sustentar o emagrecimento. Porque emagrecer também exige limite. Limite com o outro, limite com o tempo, limite com as demandas, limite com aquilo que invade você, limite com aquilo que suga a sua energia, limite com aquilo que faz você passar o dia inteiro longe de si. E se a mulher não consegue colocar limites na vida, muitas vezes ela tenta colocar limite apenas no prato. Mas isso não se sustenta, porque a comida vira o lugar onde toda a falta de limite aparece. A mulher não diz não para os outros, mas depois tenta dizer não para a própria fome emocional. Não diz não para a sobrecarga, mas tenta dizer não para o doce. Não diz não para o excesso de responsabilidade, mas tenta dizer não para o pão. Não diz não para o que machuca, mas tenta controlar a comida com rigidez. E aí começa uma guerra, porque uma parte dela diz, eu preciso emagrecer, mas a outra diz, eu preciso de alívio, eu preciso de prazer, eu preciso receber alguma coisa, eu preciso descansar, de ser quem todo mundo espera que eu seja. E quando essa parte não é escutada, ela busca a comida. Não porque você é fraca, mas porque talvez a comida ela tenha virado o único espaço em que você se permita receber. O único espaço em que você não precisa dar conta, em que você sente algum prazer, que você sente que algo é para você. E isso precisa ser olhado com muito carinho e respeito. Porque não adianta tirar a comida sem olhar para a falta que ela está tentando compensar. Não adianta exigir disciplina de uma mulher que está emocionalmente exausta. Não adianta mandar fechar a boca para uma mulher que passou a vida inteira calando o que sentia. Não adianta falar apenas de dieta para uma mulher que não consegue dizer não. Na psicanálise, nós olhamos para isso como uma dificuldade de sustentar o próprio desejo. Muitas mulheres vivem tão voltadas para o desejo do outro, para a necessidade do outro, para a aprovação do outro, que perdem contato com a própria vontade. Elas sabem o que o filho precisa, o que o marido espera, o que a mãe deseja, sabe o que o trabalho cobra, sabe o que todo mundo quer. Mas quando perguntam, e você? O que você quer? Elas travam, porque talvez nunca tenham tido espaço para desejar. Talvez tenham aprendido que desejar era egoísmo, que escolher a si era errado, que descansar era preguiça, que se priorizar era abandonar o outro. E então a comida, ela aparece como um desejo permitido, um desejo escondido, um desejo rápido, um desejo que não precisa ser explicado, um desejo que cabe no silêncio. Mas depois, esse mesmo desejo vira culpa, porque a mulher se permite pela comida, mas se pune logo depois. Ela come para se acolher, depois se agride. Come para sentir o prazer, depois se culpa. Come para descansar, depois se cobra. E o ciclo continua. Dentro da visão sistêmica, também podemos olhar para isso com profundidade. Muitas mulheres carregam por lealdade padrões familiares de sacrifício. Talvez você tenha visto mulheres na sua família vivendo para os outros. Mulheres que não descansavam, que não pediam ajuda, que não se escolhiam, que engoliam a própria dor para manter a família funcionando. Que acreditavam que amor era servir até desaparecer. Sacrifício. E sem perceber, você pode ter aprendido que ser uma boa mulher é dar conta de tudo. Que ser uma boa mãe não pode falhar. Que uma boa filha precisa estar sempre disponível, que uma boa esposa precisa compreender tudo, que uma boa mulher não pode dizer não. Mas eu quero te dizer algo importante. Limite não é falta de amor. Limite é cuidado. Limite é proteção, é presença, é uma forma de dizer, eu também existo. Eu também preciso, eu também tenho um corpo, eu também tenho cansaço, eu também tenho vontade, eu também importo. E talvez esse seja um dos movimentos mais profundos no emagrecimento sistêmico.
A mulher parar de viver como se o corpo dela fosse o último lugar da fila. Porque muitas vezes ela cuida da alimentação de todo mundo, pensa no que o filho vai comer, no que a família precisa, no horário de todo mundo, na rotina de todos, mas esquece de si. Come qualquer coisa, come rápido, come escondido, come em pé, come depois que todo mundo já foi atendido. E depois se pergunta por que não consegue se cuidar. Mas como se cuidar se ela nem aparece na própria agenda? Como sustentar o emagrecimento se ela não sustenta espaço para si? Como ouvir a fome se ela vive respondendo ao chamado de todo mundo? Como respeitar o corpo se ela aprendeu a ultrapassar seus limites todos os dias? Percebe como é mais profundo do que dieta? O prato é só uma parte. Antes do prato existe uma mulher. Uma mulher com uma história, com medos, com padrões familiares, com feridas, com desejos calados, com dificuldade de se escolher, com culpa de descansar, com medo de desagradar. E é essa mulher que precisa ser olhada. Porque quando ela começa a se olhar, o comportamento alimentar começa a fazer mais sentido. Ela começa a perceber, eu não comi só porque queria um doce. Eu comi porque eu estava exausta. Eu comi porque me senti invadida. Eu comi porque não consegui dizer não. Eu comi porque eu precisava de algum lugar para existir. E essa percepção não é para gerar culpa em você, é para gerar consciência. Porque consciência abre caminho para escolha. E escolha verdadeira não nasce da violência, nasce da presença. Então hoje eu quero te propor uma reflexão. Pense nos momentos em que você mais come sem ser fome física. Muitas vezes, antes desses momentos, existe algum tipo de excesso. Excesso de demanda, de cuidado com o outro, de obrigação, de silêncio, excesso de sim, excesso de responsabilidade, excesso de falta de você. E talvez a pergunta seja, o que eu preciso começar a limitar na minha vida para não precisar compensar tanto na comida? Talvez você precise limitar o horário de trabalho, limitar as cobranças, limitar conversas que te sugam, limitar responsabilidades que não são suas, limitar a necessidade de agradar, limitar a culpa de descansar. Talvez precise começar com pequenos nãos. Não grandes rupturas, não briga, não decisões impulsivas, mas pequenos movimentos. Agora eu não consigo, hoje eu preciso descansar, eu vou responder depois, eu não posso assumir isso, eu preciso de ajuda, eu não quero comer em pé, eu vou me sentar para fazer a minha refeição, eu também mereço cuidado. Esses pequenos limites são muito importantes, porque cada vez que você se respeita, você ensina ao seu corpo que ele não precisa gritar tanto. Cada vez que você se escolhe um pouco, a comida não precisa ocupar tanto o lugar do cuidado. Cada vez que você diz um não verdadeiro, você diz um sim para si. E talvez esse seja o ponto central do vídeo de hoje. Para muitas mulheres, emagrecer não começa dizendo não para a comida. Começa dizendo não para aquilo que rouba a sua presença. Não para aquilo que te invade. Não para aquilo que sobrecarrega. Não para aquilo que faz você se abandonar. E sim, sim para o seu corpo, para o seu descanso, sim para a sua fome real, sim para o seu cuidado, sim para o seu limite, sim para a mulher que você é. Eu sei que isso pode tocar lugares delicados, porque dizer não pode gerar medo, pode gerar culpa, desconforto, principalmente quando você passou a vida sendo reconhecida por dar conta. Mas eu quero que você lembre, você não precisa adoecer para provar amor. Não precisa se apagar para pertencer. Não precisa engolir tudo para ser aceita. Você não precisa usar a comida como o único lugar de acolhimento. Você pode começar a construir uma nova forma de se cuidar, com mais verdade, mais presença, mais limite, com mais amor por si. Talvez hoje você ainda não consiga dizer todos os nãos que precisa, e está tudo bem. Comece percebendo, nomeando, reconhecendo onde você se abandona. Porque o primeiro passo não é mudar tudo. O primeiro passo é se ver. Ver onde você ultrapassa os seus limites. Onde você diz sim por medo,
onde você se cala para não decepcionar, onde você se deixa para depois, onde você come porque passou o dia inteiro longe de si. E quando você começa a se ver, você começa a voltar. Voltar para o seu corpo, para a sua verdade, para a sua fome, para a sua necessidade real. Voltar para você. Aqui na nossa comunidade, cada tema que trabalhamos é uma parte dessa jornada. Nós não estamos olhando apenas para o que você come. Nós estamos olhando para o que faz você comer, para o que te faz se abandonar, para o que te faz buscar na comida aquilo que talvez esteja faltando na vida. Olhamos para as histórias, as lealdades, as feridas e os padrões que atravessam o corpo. Porque o emagrecimento, que eu acredito, não é uma guerra contra você. É um caminho. É um caminho de reconciliação. Reconciliação com o corpo, com a comida, com a sua história, com a criança interior, com a sua voz, com os seus limites. E talvez hoje o convite seja muito simples. Antes de perguntar o que eu preciso cortar da minha alimentação para eu emagrecer, pergunte: que excesso na minha vida eu preciso começar a limitar? Hoje, depois desse vídeo, eu quero que você pense em uma situação da sua vida em que você costuma dizer sim, mas gostaria de dizer não. Não precisa resolver agora, não precisa cortar tudo. Apenas reconheça. E me responde aqui abaixo. O que mais dificulta você de dizer não? Culpa, medo, rejeição, responsabilidade, carência? Responda com o seu coração. E se essa reflexão de hoje fez sentido para você, curte esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e convide seus amigos para participar da nossa comunidade de emagrecimento sistêmico. Toda semana eu trago um vídeo com uma reflexão profunda para te ajudar no seu processo de emagrecimento. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até lá!